Oi pessoal, chegaram alguns livros aqui que a gente comprou pela internet. Alguns desses a gente já leu em PDF, mas alguns desses livros é bom a gente ter, e físicos, né? E outros a gente ainda não leu, como é o caso desses dois primeiros aqui, alguns outros. Mas que depois que a gente lê, a gente vai comentar um pouco aqui. Nesse quadro, né, nesse programa que eu chamo de Minha Biblioteca Comentada, que eu quero fazer muito isso aqui no Instagram. Que é o quê? A ideia é a gente comentar vários desses livros e ir montando uma bibliotecazinha católica, né? Então, às vezes fazendo uma visão geral do livro, uma sinopse, uma síntese, né, de vários livros. Às vezes pegando um trechinho dele, lendo, comentando, depois vai para outro livro, depois volta, pega um trechinho, comenta, depois faz uma síntese de um outro livro inteiro, e fazendo assim. E às vezes fazendo uma síntese de uma bibliotecazinha, simples que seja, uma bibliotecazinha toda, para entender até a maneira de classificar, por exemplo, o que eu faço aqui, que é uma sugestão, né? E para a gente ir conhecendo tudo que existe. Às vezes tem um livro, nem sabia que existia algo sobre isso. Por exemplo, tem uns aqui que um amigo meu me ajudou um tempo, eu estava querendo um livro sobre a vida dos santos, mas você sei aqueles livrinhos do santo de cada dia, pequenininho, um livro mais detalhado. Então, ele me sugeriu esses aqui, que eu nem conhecia. Então, alguns livros interessantes que a gente não faz ideia nem que existem, livros sobre aquilo e tal. Então, várias dicas assim. E também, na medida em que isso pode ir se tornando uma lista para vocês irem montando uma bibliotecazinha também de vocês, né? Então, são sugestões de livros e tudo mais. E a gente, depois um modo de organizar também, né? As fontes primárias, até pra gente entender o universo, dentro do universo das coisas católicas, como que a gente pode classificar as coisas, né? Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, fontes primárias, aquilo que é inerrável, né? Oficial na igreja. Depois aqui, as áreas da teologia. Então, são fontes secundárias. São teólogos que bebem nas fontes secundárias, alguns não, né? Outros sim, mas a gente tenta priorizar os que bebem, como, por exemplo, um Garrigou Lagrange, né? Que é um excelente teólogo. E algumas outras áreas acessórias, como, por exemplo, as línguas aqui, que são importantes, pessoal, para a gente não cair em alguns erros, muitas vezes propositais ideológicos, de tradução. Depois algumas coisas da filosofia, da área da filosofia perene, que é aquela que se comunica bem com a teologia, né? E alguns livros, eu até brinco, são livros para ficar inteligente, né? Chesterton, C.S. Lewis, que são fantásticos as leituras e agradabilíssimas, né? Um livro, e alguns livros aqui também nesse contexto, muitos eu já coloquei lá na mesa, como esse Poder Global e Religião Universal. O primeiro que eu li a respeito desses assuntos, por exemplo, do modernismo, do globalismo, do que está acontecendo com o mundo, né, pessoal? Depois a gente vai falar um pouco mais de calma a respeito disso tudo aqui, no outro vídeo, né? O objetivo hoje é só apresentar esses daqui. Primeiro deles, A Morte da Cultura Cristã. Esse eu ainda não li, mas eu achei interessante, porque eles foram muito bem recomendados, não só por pessoas, mas por editoras e livrarias católicas, que depois a gente pode até falar para vocês, né? Dar sugestões de editoras e livrarias católicas de maior confiança. Então, aqui, eu achei interessante isso aqui, pela arte da capa, né? Eu recebi esse livro, quando eu abri, eu olhei, eu falei, nossa, esse negócio tá meio estragado, né? Mas não é não. Você vê que até o símbolo também está desbotado, porque é a morte da cultura cristã. E aí a restauração da cultura cristã tem o livro todo bonitinho, restaurado, né? Eu achei feliz aqui o artista que bolou isso aqui. Outro aqui sobre o comunismo, uma relação disso com o protestantismo, o Manifesto Católico. Esse aqui estava gratuito, também vai nessa mesma linha desses. Estava na promoção, se comprasse algum vinha ele, daí eu comprei. Isso aqui, pessoal, literatura. Só que aquele tipo de literatura, assim como um outro que eu ainda não mostrei para vocês, que é O Senhor do Mundo, do Padre Benson, esse tipo de literatura também vai nesse mesmo sentido, né? Mostra os problemas do mundo como está e como isso afeta a cultura ocidental, a cultura cristã e tudo mais. Esses são aquelas famosas literaturas que são romances, mas que, quando você lê e depois você olha para o mundo como está, você consegue fazer uma análise muito melhor das coisas como estão, né? Então, são bastante interessantes esses livros assim, nesse sentido. Agora, uma observação que eu queria fazer a respeito disso tudo é que a gente
tende, quando a gente lê esse tipo de coisa e começa a descobrir essas coisas, a gente fica muito assim curioso com isso e a gente tende a descuidar um pouco da nossa vida espiritual. Então por isso que eu sempre coloco pelo menos umzinho assim, por exemplo, São Francisco de Sales, Catecismo das Tentações, um livro de santo e um de doutrina, né? Catecismo de São Pio X, eu vou falar melhor dele. Por quê, pessoal? Aí eu botei pelo menos um, mas é porque eu já tenho vários outros aqui e eu tenho muito pouco desse tipo de livro e eu preciso conhecer essas coisas, é nesse sentido. Vai parecer contraditório o que eu vou falar, mas eu já acabei de me justificar. Mas é importante que se você ler um desse, você leia 2 desse, entendeu? Por quê? Justamente para fazer um movimento contrário a essa tentação que a gente tem de ficar muito curioso com essas coisas que são boas da gente conhecer, mas que a gente pode acabar achando muito insosso e descuidar um pouquinho desse tipo de leitura, que é o mais importante. Até porque quando tudo isso aqui acontecer mesmo, que essa grande apostasia chegar num grau mais forte, o que a gente vai ter, pessoal, é a nossa vida interior, né? Que ela tem que estar muito fecunda para a gente aguentar o tranco. Então é disso que a gente precisa, fica essa dica, essa observação. E o Catecismo de São Pio X, né, pessoal, doutrina. Existe o Catecismo da Igreja Católica, deixa eu pegar aqui para vocês, que é esse aqui, é o atual, né? Só que isso aqui não significa que ele é velho e ultrapassado, tá errado, não, a doutrina não muda, né, pessoal? A diferença é que esse aqui, eu achei ele interessante, não estou dizendo qual que é melhor, qual que é pior, mas ele tem uma... por isso que eu tenho os dois, né? É bom ler os dois. Mas qual é uma coisa interessante que eu achei nele? Ele é em perguntas e respostas, é o mesmo estilo de Santo Tomás de Aquino, né? E eu acho bastante didático esse estilo. E, além de ser em perguntas e respostas, ele tem muita coisa da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Então ele explica melhor para quem tem uma necessidade maior de entender, por exemplo, a ação da graça batismal. Tudo bem, pelo batismo somos incorporados à igreja, filhos de Deus, mas como é que isso acontece dentro da nossa alma? O que exatamente acontece? O que exatamente a graça santificante faz? Né? Como que isso afeta exatamente as nossas virtudes? Né? O que acontece dentro da gente? Então ele traz com um grau muito maior de detalhes essas coisas. E isso eu acho fantástico. Ele coloca muita metafísica no meio disso aqui. Então é muito bom. E aí ficam essas dicas. Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre todas essas coisas.